dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você está assistindo, vendo esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a tua vida, a vida dos seus familiares, entes queridos. Que as mãos estendidas do Senhor esteja sobre a vida de cada um, livrando, guardando, repreendendo toda a seta do inimigo, para a honra e a glória do nosso Deus, a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, pessoal, veja comigo, te convido você a acompanhar comigo lá no livro de Gênesis. O capítulo é o 41 e a partir do versículo 50. A Bíblia fala assim, ó: antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Arsenate. Versículo 51. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Vamos parar aqui. Por quê que eu li essa passagem e quero frisar em especial o versículo 51? Por quê? José, como vocês já sabem, né, foi aquele jovem filho de Jacó, né, que foi vendido, né, pelos seus irmãos, né, ao Egito, né. Lá ele se tornou escravo, né. A história você já conhece. Depois Deus honrou a José, na qual ele se tornou governador, né. Ele foi um homem muito influente, né, naquela época, José. Mas por que eu quero frisar logo esse aqui? Por que ele pôs o nome do filho dele de Manassés? Por que eu quero falar sobre isso, Manassés? Porque não sei se você já ouviu falar, tem uma certa unção aí que andam falando de unção de Manassés, né, na qual os pregadores que citam essa tal unção de Manassés falam que Deus faz a pessoa esquecer que um dia foi viciada em drogas, em bebidas, faz a pessoa esquecer um dia que ela foi pobre, enfim. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que essa unção de Manassés é pura balela. Isso não existe. Isso é papo desses pregadores que tem por aí, que não está interessado em pregar a verdade. Ele está interessado em arrecadar fundos, dinheiro, né? E ele prega sobre isso, em cima dessa passagem aqui, porque ele sabe que muitas das pessoas não têm o conhecimento do Evangelho. O nome Manassés na Bíblia, a Bíblia é bem clara. Ela nos explica aqui que significa assim, ó: Deus me fez esquecer. Mas não quer dizer que Deus chegou e fez José
esquecer que ele foi vendido como escravo, não. Não é isso o significado disso. Vocês estão entendendo? O significado disso, Deus me fez esquecer, é o significado que Deus fez José perdoar os seus irmãos por terem vendido ele aos egípcios, né? Isso que significa. Então, como Deus honrou a José, fazendo ele governador, ele homem de honra, ele resolveu honrar a Deus colocando o nome Manassés, que significa Deus me fez esquecer, no seu primogênito, ou seja, no seu primeiro filho. É isso que significa Manassés. Aí vem esses pregadores aí, né, que conhecem sim o evangelho, mas inventam essa tal de unção de Manassés, né, que Deus lança essa unção na pessoa e faz a pessoa esquecer. Ora, meus irmãos, Deus tem sim o poder de fazer você e eu esquecermos do nosso passado. Ele tem sim o poder. Mas você sabe por que ele não faz isso? Porque quando você ou eu encontrarmos com alguém que está na mesma posição que um dia nós estávamos, né? Se nós encontrarmos com alguém, um exemplo, que é usuário de droga, se Deus fez nós esquecermos, como que nós vamos pregar o evangelho para essa pessoa? Como que nós vamos contar nosso testemunho, a nossa história de vida para essa pessoa, se Deus nos fez esquecer, né, o nosso passado? Então, meus irmãos, isso é balela, é conversa para boi dormir. Não existe esse trem de unção de Manassés, não. Isso é mentira, tá? Prova para vocês na Bíblia. Isso é mentira. Sim, o nome Manassés significa Deus me fez esquecer. Mas repito, não quer dizer que Deus fez José esquecer que os irmãos dele vendeu ele como escravo, não. Significa que José perdoou os seus irmãos. É tanto que se você continuar lendo sobre a história, a passagem de José, você vai ver lá que José, quando ele se apresenta aos seus irmãos, ele relata, né, que não guardava mágoa daquilo que os irmãos fez com ele. Então, por que esses pregadores ficam inventando isso? Então, já que tem essa unção aí, que eles ministram aí nessas igrejas que tem por aí, né, da unção de Manassés, então podia pegar um desses pregadores e levar lá na Cracolândia, ou levar nesses pontos de droga que tem por aí, ou nessas pessoas que vivem caídas aí pelo chão, cheio de cachaça, bêbado, e ministrar essa unção do esquecimento na vida dessas pessoas, e a pessoa vai esquecer do passado dela e vai ser totalmente curada ou liberta. Deus, meu irmão, Ele é santo. Deus, meu irmão, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Deus tem o poder, sim, de fazer eu e você esquecer do nosso passado. Mas Ele não vai fazer eu e você esquecer do nosso passado. Não. Ele não vai fazer. Ele simplesmente vai nos transformar. Mas nós vamos continuar lembrando
daquilo que nós fomos antigamente, daquilo que nós praticamos antigamente. Tá entendendo? Para quê? Para que quando nós nos depararmos com a pessoa que está numa situação dessa, de vícios, para nós termos, né, como falar com essa pessoa, como ministrar com essa pessoa, para nós termos condições de falar do nosso passado. Se Deus apagar a nossa memória, como que nós vamos pregar o que nós vivemos lá atrás para essa pessoa? Como nós vamos contar o testemunho que Deus fez na nossa vida? O apóstolo Paulo, antes dele ser apóstolo, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Até que Deus o transformou e ele converteu. Mas Paulo, todas as pregações de Paulo cita que ele perseguia o povo de Deus. Quer dizer, Paulo não esqueceu, não. Paulo apenas foi transformado. Então esse trem de unção de Manassés, isso é balela. Mais uma vez para você escutar. Manassés, o significado do nome Manassés significa Deus me fez esquecer. Mas não é esse esquecimento que você está achando que Deus vai apagar sua memória como se fosse uma amnésia, não. Entendeu? Isso quer dizer, José estava relatando assim que Deus transformou o coração dele. Que Deus fez ele perdoar os seus irmãos pelo que os seus irmãos fez com ele, vendendo ele como escravo para o Egito. Você está entendendo? E, infelizmente, esses pregadores que tem por aí, você sabe muito bem, né, que você já ouviu falar, que relata sobre essa unção de Manassés. Aquilo ali, infelizmente, meus irmãos, é com muita tristeza que eu falo, que aquilo ali é tudo combinado. Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus restaura, sim. Mas esse negócio de unção Manassés, esse trem, isso é combinado. Deus tira o vício? Sim. Mas isso que você vê nessa igreja aí, né, esse ministrante que tem aí, que fala sobre a unção de Manassés, isso é balela, isso é mentira. São pregadores que não estão interessados em ganhar almas. São pregadores que estão interessados somente em dinheiro. Então fica aqui a explicação sobre a tal de unção de Manassés, que não existe. Que Deus abençoe. E outra coisa, esse Manassés aqui, irmãos, ó, filho de José, não é o mesmo Manassés rei, que fez coisas horríveis aos olhos do Senhor, não. Esse Manassés aqui é um. O Manassés rei de Israel é outro, viu? Isso é para não confundir a cabeça dos irmãos. Forte abraço, fica com Deus. Que Deus abençoe grande e poderosamente a vida dos irmãos, em nome de Jesus.